Olá pessoal, bem-vindo a mais uma capela. A gente vai dar início com um breve louvor e logo em seguida o professor vai nos conduzir a uma palavra. Eu queria começar com o Salmos 96, onde o salmista nos convida para cantar ao Senhor um cântico novo, algo que está no nosso coração, algo que é fresco. E aí ele diz: anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Bom, a gente está num cenário onde todos os povos se perguntam, estão em busca de respostas, estão com várias perguntas, buscando esperança. E nós, como povo de Deus, a gente tem essa missão sempre, independente da circunstância, de qual é o tipo do problema e do caos, de anunciar a todos os povos as maravilhas do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado e mais temível do que falsos deuses, ou mais temível do que qualquer enfermidade, qualquer situação problemática que o mundo vive. Então que sempre possamos ter nos lábios o motivo da nossa esperança. E é isso que o salmista nos convida a fazer todo momento. E nós vamos iniciar com essa canção. Salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E essa última canção, ela diz que quando a gente recebe os ensinos desse mestre, desse Senhor, a nossa missão e nossa busca diária é que a gente possa viver, a gente possa praticar, segui-lo, servi-lo. E é só um refrão, mas eu queria que a gente cantasse isso junto. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir
tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Pai, esse é o nosso desejo, de te servir, te honrar, glorificar o teu santo nome em tudo que fizermos, em nome de Jesus Cristo. Toda glória e toda honra seja dado a ti. Amém. Então agora o professor vai compartilhar uma palavra com a gente. Deus te abençoe. Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Jeremias, um livro bastante conhecido por muitos de nós. E hoje eu gostaria que nós meditássemos, pensássemos um pouco no capítulo 7 desse livro, que certamente tem muito para nos falar. E eu gostaria então que nós começássemos a ler a partir do versículo 1, como nós teremos aqui na tela. Vamos ler, em vez de lermos até o versículo 15, vamos ler somente até o versículo 7, do versículo 1 do capítulo 7, até o versículo 7, que diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Bom, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos muito especiais, e cada dia que passa, certamente cada um de nós tem escutado os telejornais, temos visto nos noticiários que o mundo está numa situação bem complicada. E muitos de nós, como parte do povo de Deus, estamos nos perguntando o que é isso, por que estamos passando por isso, e muitas vezes, ou talvez até principalmente, por que estamos, como povo de Deus, passando por isso, e o que Deus quer de nós numa situação como essa. E nós sabemos que Deus criou o seu povo, quando nós pensamos no Antigo Testamento, Deus criou o povo de Israel com um propósito muito específico. E nós podemos escolher, nós podemos, na verdade, encontrar uma resposta resumida, e eu gosto muito dessa passagem em Gênesis, no capítulo 18, versículos 18 a 19, e depois você pode olhar nessa passagem, mas basicamente nós vemos aqui Deus falando que ele escolheu Abraão para que Abraão, através de Abraão, fosse formada uma grande nação e que Abraão, então, teria que ensinar os seus descendentes a caminharem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que então pudesse ser cumprida a promessa que Deus tinha dado a Abraão de que todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, a principal estratégia missionária que Deus estava dando para Abraão é que ele
ensinasse os seus descendentes e que os seus descendentes ensinassem aos seus filhos, que caminhassem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, e então seria cumprido o propósito que Deus tinha para nós e para a humanidade, porque todos os povos da terra seriam abençoados. É incrível ver como tanto pode ser dito em apenas 2 versículos. Mas o que é que nós vemos? Nós acabamos vendo que o povo se desviou, o povo não fez o que é justo, nem sequer fizeram o que é direito. E nós vemos nessa passagem específica de Jeremias que quando havia ameaça, não era uma pandemia como nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas havia ameaça, havia acontecimentos geopolíticos que estavam abalando o povo de Israel. Isaías havia profetizado mais ou menos no ano 700 a.C., Jeremias aproximadamente no ano 600 a.C. O reino do norte havia sido levado ao cativeiro pela Síria. O reino do sul, ou seja, Judá, estava pagando pesados impostos à Síria. Um novo império mundial estava aparecendo, no caso era a Babilônia, ameaçando levar o reino do sul também para o cativeiro. E o que acontece? O povo estava vivendo em desobediência, não estava caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo o que era justo e direito, estava acreditando em amuletos e ouvindo vozes estranhas. Em Jerusalém, Jeremias continuava chamando o povo para o arrependimento. O povo não escutou a voz de Deus que falava por intermédio de Jeremias. Então, aí nós vemos nos versículos 1 a 7 do capítulo 7, que Jeremias está então chamando o povo a corrigir a sua conduta e também as suas ações. E por que o povo não deu ouvidos a Jeremias? Porque o povo estava confiando em amuletos. E no caso, aqui, qual era o amuleto que o povo de Jerusalém tinha? Eles tinham o templo como seu amuleto. Na verdade, eles não estavam no meio da dificuldade, no meio de grandes ameaças. Na verdade, eles não estavam confiando no Senhor e não estavam obedecendo à vontade do Senhor e à palavra do Senhor, fazendo o que é justo e direito, mas eles estavam dando ouvido às vozes estranhas, estavam dando ouvidos a palavras enganosas, e eles então repetiam como um mantra: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, achando que isso os protegeria do mal que estava por vir. Eles não acreditavam que o Senhor permitiria que Jerusalém fosse destruída, porque ali estava o templo, e eles acreditavam que era o templo que os protegeria, em vez de colocar a sua confiança no Senhor. O templo era o amuleto. Mas Jeremias estava dizendo: vocês precisam consertar os caminhos de vocês. E aqui, no caso, o significado de corrigir condutas e ações estava bastante claro. Tinha a ver com tratar um ao outro com justiça, tratar o estrangeiro, o órfão e a viúva com dignidade, não derramar o sangue dos inocentes, não seguir a outros deuses. E daí nós vemos que Jeremias está dizendo como nós podemos encontrar uma resposta quando, na verdade, não há resposta. E ele está dizendo: corrijam os seus caminhos, arrependam-se, mudem de direção.
Não deem ouvidos às vozes estranhas, porque haviam profetas que estavam profetizando, mas não da parte do Senhor. Confiem no Senhor e não no templo, não em amuletos. Vivam uma vida santa de acordo com os preceitos do Senhor, caminhando uma vida correta, caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, e não simplesmente uma religiosidade externa, como era o caso do povo de Jerusalém. E essa parte é bom enfatizar que, na verdade, era para o povo de Deus. Jeremias não estava falando que essas pessoas andando em pecado eram pessoas de fora do povo de Deus, eram pessoas que tinham escutado a palavra de Deus. Muitos deles cresceram escutando a palavra de Deus, seja fosse no templo, fosse na sua própria família, mas eles preferiram confiar em vozes estranhas e eles preferiram confiar em amuletos. Consequência, a primeira leva de habitantes de Jerusalém foi levada para a Babilônia. E aqui é muito interessante quando nós começamos a pensar no que aconteceu. Suponhamos, por um minuto, que a história da Segunda Guerra Mundial tivesse sido um pouquinho diferente, ou muito diferente, aliás, do que realmente foi. Suponhamos, por um minuto, que os alemães, na verdade, tivessem conseguido conquistar Londres e tivessem conseguido levar todos aqueles homens e mulheres brilhantes da Universidade de Londres, da Universidade de Cambridge, da Universidade de Oxford, e esses homens e mulheres fossem servir lá na Alemanha, lá em Berlim, e a servir, então, um novo poder mundial, que no caso seria a Alemanha. E por alguma razão desconhecida, somente o primeiro-ministro da Inglaterra conseguiu permanecer em Londres. E, de repente, quando todos aqueles que estavam lá em Berlim, aqueles ingleses que foram levados para o cativeiro, estavam esperando uma palavra de esperança vinda lá de Londres, da parte do primeiro-ministro, o primeiro-ministro, então, vem dizendo: fiquem onde vocês estão e façam o melhor que vocês podem para que o lugar que vocês estejam prospere e seja abençoado. Seria algo bastante inesperado. Obviamente, aqueles ingleses que teriam sido deportados falariam: nossa, que coisa estranha, em vez de ele dizer para a gente, façam tudo para que vocês voltem para cá, ele está realmente dizendo algo bastante diferente. E foi exatamente isso que, numa situação bastante complexa, na época de Jeremias, o povo tinha sido levado para o cativeiro, e Jeremias, então, começa a dizer o que Deus queria naquela situação onde o desastre tinha acontecido. E vale a pena nós olharmos, então, com um pouquinho mais de detalhe para ver o que Deus estava pedindo do seu povo naquela situação tão complexa e de tanta dificuldade. A nata do povo havia sido levada. Havia esperança de paz longe de Jerusalém? Talvez para o nosso momento agora, existe esperança diante dessa pandemia? Existe algo que nós podemos esperar? O que será que Deus quer de nós? Sentar e chorar? Capítulo 29 de Jeremias, depois você pode olhar com mais tranquilidade. Deus está dizendo através do profeta: olha, sim, é uma situação de crise, é uma situação difícil, mas eu não quero que no meio dessa crise você sente e chore. Eu quero que você encare essa situação sendo proativo. Não fique se lamentando. Saia da inércia. Prepare o caminho para os que virão depois e para a próxima geração. Prepare o caminho para quando essa crise terminar. Ore pelos seus inimigos. Não é hora de ficar buscando
mais inimizades ou provocando uma crise que já é grave. O que é necessário nesse momento é nós não colocarmos a nossa esperança, não darmos ouvidos a vozes estranhas, porque existem falsos profetas no meio do povo de Deus. Profetas que estão dizendo aquilo que o povo queria escutar, assim como hoje existem pessoas que estão profetizando aquilo que o povo quer escutar. Mas no meio da crise, o que Deus estava dizendo para o povo de Jerusalém no cativeiro, através de Jeremias, é o que Deus está dizendo para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, eu creio que está bastante claro a mensagem de Jeremias para nós. No meio da crise, no meio da dificuldade, nós não devemos colocar a nossa confiança em amuletos. Nós não devemos colocar a nossa confiança em vozes estranhas, nem confiar em falsos profetas. Também Deus não espera que nós nos sentemos e choremos. Nós devemos ser proativos, mas uma proatividade cheia de confiança no Senhor, sabendo que é dele que virá a resposta, mesmo que nesse momento, muitas vezes, você e eu não saibamos qual é essa resposta. Mas se nós nos arrependermos e nos colocarmos aos seus pés, ele vai nos dar essa resposta. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue falando aos seus corações, dando a resposta que cada um de nós precisamos. Um abraço a todos e até a próxima vez.